Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Bom, hoje estamos celebrando o dia do domingo da Santíssima Trindade. É interessante poder celebrar esse dia porque nos faz refletir sobre muitas coisas. Uns dias atrás, um amigo publicou uma pergunta no Facebook e a pergunta era a seguinte: Maria é a mãezinha de Deus ou não? E certamente várias pessoas começaram a responder dizendo que acreditavam que sim, mas alguém ali se pronunciou dizendo que Deus não pode ter mãe. E então eu respondi dizendo que se você é cristão e não acredita que Jesus é Deus, então a sua fé é vã. E aquela pessoa se ofendeu muito porque inclusive me chamou de soberbo, e então eu respondi para ela explicando que se nós somos cristãos, independente da confissão, dependendo da doutrina que a gente segue, nós não podemos jamais negar que Jesus é Deus. E isto tem algo a ver com a festa que estamos celebrando hoje, a festa da Santíssima Trindade. Então, Jesus é ou não é Deus? Maria é ou não a mãe de Deus? Bom, o tema hoje não é esse para falar sobre se Maria é ou não mãe de Deus, mas o título dado a Maria como mãe de Deus é justamente porque os cristãos todos reconhecemos que Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade, portanto, Deus é uno e trino, ou seja, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Portanto, se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. E certamente isto já causou muitas polêmicas, inclusive foi tema de cismas na igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, em toda a história do cristianismo, jamais alguém pôde explicar o que significa essa unidade na Trindade de uma maneira definitiva. Nem a ciência, nem a teologia, ninguém jamais pôde chegar a um veredito sobre o significado, mas não porque não tenha resposta, mas porque é um mistério e esse mistério só pode ser compreendido através da fé. Mas a Trindade pode ser compreendida a partir do que Jesus nos deixou como mandamento, através do amor. Nesses últimos 3 domingos que procedem à celebração da Páscoa, nós celebramos 3 solenidades da glória de Cristo: a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu e a sua volta através do Espírito Santo. E relacionada com ela, celebramos também a unidade de Cristo com o Pai e o Espírito Santo. Por isso, celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade. E estas festas afirmam a humanidade, a divindade de Jesus a partir do mundo que se desumaniza na nossa realidade. Não são 3 deuses, são 3 manifestações de Deus em situações diferentes, em etapas que o ser humano deveria passar para compreender a presença de Deus entre nós. Um Deus que nos ama. Ele mantém o seu olhar sobre nós. Um Deus que em toda a sua história nos deu provas de que a humanidade é a preferida entre todas as suas criaturas sobre a terra. Nos criou à sua imagem, nos redimiu de nossas infidelidades e constantemente nos mostra o caminho certo através dos seus escolhidos para nos guiar em direção a Ele. Um Deus que nos ensina a amar o Filho, o Verbo encarnado, mostrando esse caminho, vai nos trazendo uma vida mais amorosa, menos dura, através da imitação das suas ações, semelhantes a Ele. Viveremos a alegria que Ele mesmo sente ao nos aproximarmos dele. Um Deus que se converte em amor,
o Espírito Santo não se contenta em agir nas manifestações naturais, mas quer que as ações do ser humano sejam tão verdadeiras e boas que primeiro ele deve agir em nós para que o que ele faz e o que possamos fazer seja igual. Assim, concretiza-se o que no nascimento chamávamos, naquele tempo do advento, Deus conosco pela ação do Espírito Santo em nossa carne, em nossa alma e espírito. Então que possamos cada dia viver a nossa fé, que ela não seja simplesmente fórmulas e ritos que nos aproximam dele, mas que sejam de coração, porque Deus se manifestou na palavra, Deus se manifestou na nossa carne humana e Deus nos mostrou o caminho para conhecê-lo através das nossas ações, que é a força do Espírito Santo que age no mundo através de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.